Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai, à casa de Deus. Tiveram um bom domingo? Quem teve um bom domingo aí? Que coisa boa. Nós também já tivemos aqui pela manhã um culto muito abençoado. E agora à noite não vai ser diferente, né? Viemos na casa do Pai, estamos na presença de Deus. Deus quer falar ao nosso coração. Mas para Deus falar ao nosso coração, nós precisamos ouvir com ouvidos espirituais. Precisamos abrir o nosso coração. Está escrito assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É isso que diz a palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos ouvir e vamos abrir o coração. Ele diz também em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Nós temos uma boa palavra, eu quero pedir a sua atenção. Você que está nos acompanhando na sua casa também, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Bem-vindo, obrigado por abrir o seu lar, para que possamos estar transmitindo uma palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, por favor. Todo mundo está me ouvindo bem aí, pessoal? Que bom, glória a Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Quero pregar uma mensagem hoje aqui com vocês, uma palavra sobre os 3 batismos. Diga comigo, 3 batismos. Nós vamos falar sobre os 3 batismos, tá? Lucas, capítulo 3. A partir do versículo de número 16. Quem encontrou? Vamos ler então. João tratou de explicar a todos e disse: eu, na verdade, batizo vocês com água. Diga, com água. Mas aquele que é mais poderoso que eu, ele está se referindo a Jesus aqui, do qual eu não sou digno, olha só, de desatar ou desamarrar as correias das suas sandálias. Você vê que ele está falando do próprio Jesus, né? Olha a humildade de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. E com fogo. Diga fogo. Diga água, Espírito Santo e fogo. Nós temos aqui, queridos, olhe para mim. Nós temos aqui um relato bíblico desse profeta de Deus, que a Bíblia diz que, o próprio Senhor Jesus falando dele, disse que o que tem nascido de mulher, não há profeta maior que João Batista. Ele foi o anjo que veio preparar o caminho de Jesus. Veio do deserto anunciando e pregando a palavra. A Bíblia diz que João Batista batizava as pessoas para o arrependimento. E esse batismo era o batismo nas águas. A Bíblia diz que ele comenta aqui sobre 3 batismos. Na água, no Espírito Santo e com fogo. É aquilo que Jesus faz na vida das pessoas. E ele está pregando para um público, por uma multidão, que vem ter com ele. E no meio dessa multidão tem todo tipo de pessoa. No meio dessa multidão tem religiosos, tem espectadores, tem pessoas comuns, pessoas importantes, influentes na sociedade, outras não. E você vai ver que a palavra de João Batista, um pouco mais acima, nós não vamos ler agora, ela é dura. Aqui João Batista chega até a dizer raça de víboras. Né? Ele chega a ser duro com os religiosos. Porque Jesus, ele era amável, querido, amoroso com os pecadores, mas os religiosos, Jesus tinha que dar uma dura neles, porque eles enganavam o povo. Né? Jesus, ele foi duro com os religiosos, e João Batista também. E aqui, eles estavam aqui perguntando para João Batista, o que eles deveriam de fazer, como é que eles deveriam proceder. Aí João Batista falou para eles, olha, eu batizo com água para o arrependimento. Aí já fala do primeiro batismo aqui, o batismo nas águas. Você lembra do teu batismo nas águas? Quem lembra aqui do dia que se batizou nas águas? Foi tremendo ou não foi? Foi coisa do céu ou não foi?
foi lindo. Por quê? Porque o batismo nas águas, esse primeiro batismo, ele simboliza o sepultamento da velha criatura. O batismo era comum naquela época. Não foi feito só por João Batista e não era uma coisa restrita só ao evangélico, ao cristão. O batismo era um rito, uma cerimônia, um simbolismo de passagem, né? Alguém que às vezes queria sair de uma estação, de um nível para outro, passava pelo batismo. E isso foi trazido para o povo de Deus. Isso foi trazido como um símbolo para o meio cristão. E o que começou a fazer isso foi João Batista. Começou a batizar as pessoas para o arrependimento. Alguns ensinamentos, alguns teólogos, alguns escritores falam que o batismo era feito de várias formas, até por aspersão, até jogando água, jogando sangue. Mas João Batista veio batizando diferente, mergulhando as pessoas no rio, mergulhando as pessoas na água. E eu acho muito bacana, muito legal, porque esse batismo, ele retrata bem o novo nascimento. Porque quando você é mergulhado, a água cobre toda a pessoa, simboliza que a pessoa morreu para o mundo. Né? Quando uma pessoa morre, ela fica debaixo da terra, ela não fica sobre a terra, ela fica debaixo da terra, é um simbolismo. Então, quando ela fica debaixo da água, simbolicamente, ela morreu para o mundo. Quando ela surge da água, simbolicamente também, ela nasceu para Deus. Nasce uma nova criatura, nasce uma nova pessoa. Então, o batismo, ele tem essa simbologia e ele muda a gente. A mudança é dentro do coração, igreja. Quando você entregou a tua vida para Jesus, quando você se batizou, você tomou uma atitude, uma decisão de ser uma nova criatura, de andar com Deus, de andar com Jesus. Amém ou não amém? Ali a Bíblia diz que você começa a andar em novidade de vida. E o batismo é uma coisa tão importante que dele depende a nossa salvação. Em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, mas o ladrão na cruz que não se batizou, ali foi uma exceção. Ele não teve tempo de se batizar. Ele não ia descer da cruz, não tinha como descer da cruz, ali era algo urgente. Por isso Jesus salvou ele. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas quem tem tempo, quem tem oportunidade, não pode recusar a oportunidade de se batizar. Se você quiser ser salvo, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa passar pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é uma espécie de uma aliança, um pacto que você faz com Deus. E ele faz uma circuncisão no seu coração. Ele marca o seu coração, ele marca você. A partir daquele dia você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Então o batismo nas águas é tão importante que o próprio Senhor Jesus aqui mesmo vem ser batizado por João Batista. Se não fosse importante, você acha que Jesus iria fazer, pessoal? Ele foi e ele fez para mostrar o quanto isso é importante e fundamental. Então, se você não se batizou nas águas ainda, você tem que passar por esse primeiro batismo. E é Jesus que convence você. É o Espírito Santo que convence a pessoa a entregar a vida para Jesus e se batizar. É obra do Espírito Santo. Aqui já é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. O outro batismo que eu quero falar com vocês aqui é o último batismo que João fala aqui, o batismo com fogo. Eu vou deixar o do meio, do Espírito Santo, por último. Eu quero falar sobre 3. Batismo com fogo, alguns teólogos, escritores, eles chegam a ensinar, a dizer, alguns entendem, que esse batismo com fogo é uma espécie de purificação na vida do cristão. Eles fazem uma associação ao versículo que diz que assim como o fogo purifica o ouro, assim o Senhor nos purifica. Mas não se encaixa muito nesse contexto. Se a gente der uma olhada bem mais aprofundado, se a gente ler o próximo versículo, a gente vai entender o que significa esse batismo com fogo, que João Batista diz que só Jesus pode fazer. No versículo 17 diz assim: ele tem a pá em suas mãos. Olha só, Jesus tem a pá em suas mãos. Meu irmão, a pá é um instrumento de trabalho para quem vai virar a terra, mexer na terra, trabalhar na terra, vai cavar, vai fazer algo. Sim ou não? E ele diz mais: para limpar a eira. A eira é um espaço de terra dura. A eira é um espaço de terra forte, tá? E recolherá o trigo no seu celeiro. Quando fala recolherá o trigo no seu celeiro, isso aqui é uma referência à igreja.
O profeta João Batista, ele está dizendo que Jesus vai recolher o trigo. A gente sabe que trigo na Bíblia é um símbolo da igreja. Lembra lá a parábola de Jesus, o joio e o trigo? O joio é quem não é de Jesus verdadeiramente, né? O trigo é quem realmente é de Jesus. Então o trigo são os verdadeiros cristãos. Ele vai recolher o trigo no seu celeiro. O celeiro representa a salvação, o céu, a vida eterna, né? Essa é a tipologia bíblica da palavra. Ele vai recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará. Olha o fogo aí. Olha o fogo aparecendo. Olha o fogo se manifestando. Porém ele queimará a palha. A palha é aquele cristão que não é, aquela pessoa que não é cristão de verdade. A palha é aquela pessoa que não tem o azeite, o Espírito Santo, a presença de Deus. A palha é o meia-boca. É aquele crente, como diz lá na minha terra, espero que não tenha nenhum Raimundo aqui, né? O crente Raimundo, a gente usa para dizer que é um pé na igreja e outro no mundo. Diga, Deus me livre. A gente não pode ser um crente assim. A Bíblia diz no livro de 1 João, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Quem tem sociedade com as trevas, o amor do Pai não está nele. Ele diz que ele vai recolher o trigo no celeiro, mas a palha vai ser queimada. É o terceiro batismo, é o batismo com fogo. É o batismo do julgamento, do acerto de contas. Querido, querida, por favor, me entenda bem. Haverá um acerto de contas. Ninguém vai se escapar, a não ser que seja salvo por Jesus. A Bíblia diz que naquele dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Lá vai estar os corruptos, os políticos, lá vai estar os imperadores, as pessoas famosas que enganam as pessoas, os enganadores. Lá vai estar todas as pessoas que andam nos seus próprios desejos e vontades e não querem agradar a Deus. Vão ter que se dobrar diante de Deus. Quem não se dobrar diante de Jesus agora, vai ter que se dobrar diante dele no dia de prestar conta. Então é melhor a gente se dobrar agora, é melhor adorar agora, é melhor servir agora, por amor, por graça. Nós vamos ter que chegar diante dele, a única coisa que nós vamos levar desse mundo é as nossas obras. Você vai chegar diante de Jesus, ele vai pedir, cadê as suas obras? E nós vamos ter que abrir as nossas mãos e mostrar o que fizemos aqui nessa terra. Não vai adiantar a gente querer pagar, não vai adiantar a gente querer comprar a salvação. A gente precisa entender que é necessário participar da igreja, viver igreja, ser cheio do Espírito Santo, para que a gente seja o trigo. Olha para a pessoa do lado e diga, você é trigo e não é palha. Diga, você é trigo e não palha. A palha pega fogo rápido. Tem um ditado que diz, o fulano é fogo de palha. Quem já ouviu falar esse ditado? E é assim. Tem gente que dura pouco na igreja, dura pouco no reino de Deus, dura pouco no evangelho. Diga, Deus me livre. Quantas pessoas que você conhece que começou bem, agora nem na igreja vem mais? Fogo de palha. A palha será queimada no batismo com fogo. E o fogo, diz aqui, ó, versículo 17, ó. E recolherá o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo, ó, num fogo, olha a referência, está se referindo a um fogo específico, que fogo será esse? Fogo do inferno, fogo da perdição, um fogo que nunca se apaga. Então esse terceiro batismo com fogo é para aquelas pessoas que não carregam azeite nas suas botijas como as 10 virgens. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sábias, que carregaram o Espírito Santo, carregaram o azeite. As loucas não se preocuparam. Meu irmão, tem gente que não se preocupa com as coisas de Deus. Em vir na igreja, buscar a Deus, em servir, em se dedicar a Deus, acha que tudo isso é perca de tempo. Não é. Nós veremos que não é. E você vai ver quando você estiver diante de Jesus que valeu a pena cada vinda no culto, cada vez que você orou, cada vez que você serviu, cada vez que você se dedicou. Olha para essa pessoa linda do seu lado, dá um sorriso e diga, vai valer a pena.
Vale a pena ser fiel. Vale a pena agradar a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena, igreja. Nós não estamos aqui hoje, nessa noite, porque nós não tínhamos nada para fazer. Se você não estivesse aqui, tinha um monte de coisa para fazer na sua casa. Mas você está aqui porque você sabe, vale a pena adorar, celebrar esse Deus Todo-Poderoso. Então o terceiro batismo é o batismo com fogo. Mas o segundo batismo, que é o que eu quero hoje me referir mais, é o batismo com o Espírito Santo. Olha aqui, no versículo 16. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Dá para dar um glória aí, igreja? Batizará com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma energia não, como algumas religiões pregam por aí. O Espírito Santo é o próprio Deus aqui na nossa vida, aqui na terra, aqui no nosso meio agora, Ele está aqui. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. O Espírito Santo é o nosso consolador, ajudador, nosso guia. O Espírito Santo é o que nos ajuda, diz a Bíblia, nas fraquezas. O Espírito Santo é o poder de Deus, diga poder de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Tem alguém aí? Atos capítulo 1, versículo 8, palavras do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo de Deus já está aqui. Você consegue sentir Ele aí? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Ô glória! Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Oh, desde quando a gente começou o culto, a gente já sente uma graça nesse lugar. Como é bom estar aqui. Olha para essa pessoa do seu lado e diga, é bom estar aqui. É bom estar aqui na presença de Deus. Diz assim o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, antes de ascender ao céu, Ele deu aqui uma palavra poderosa aos discípulos. Ele diz assim, 1:8, mas vocês receberão poder. Isso que é o Espírito Santo, é poder de Deus. É Deus em poder na nossa vida. Olha só, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Querido, uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe o poder de Deus na sua vida. Ela é revestida do poder de Deus. Quando você aceita Jesus, você aceita porque já há uma ação do Espírito Santo na sua vida. Ele te convenceu ao batismo, Ele te levou ao batismo, e isso já é uma ação do Espírito Santo. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Em plenitude, você é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele enche você de poder. Poder para quê? Poder para fazer a obra de Deus. Poder para ser uma testemunha. Olha o que diz aqui no versículo 8. Receberão o batismo com o Espírito Santo. O poder. E serão minhas testemunhas. Diga testemunhas. Aí ele diz tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Querido, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente recebe poder. Poder para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. O Espírito Santo, engana-se quem pensa que o Espírito Santo foi dado para a gente viver no emocionalismo, né? Para a gente viver uma vida de emoção apenas. Queridos, eu amo as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode, sim, batizar a pessoa. E uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas.
Quem fala em línguas, diz o apóstolo Paulo, edifica-se a si mesmo. O falar em línguas te foi dado para você se renovar, se edificar. Toda vez que a gente fala em línguas, a gente fica um gigante na fé. A gente se renova, se fortalece. É um mecanismo espiritual, é uma coisa, um mistério. Essa é a palavra certa, é um mistério tão bacana que você fala em línguas e aquilo te levanta, te renova. Agora, o Espírito Santo não foi dado para você somente falar em línguas, pular, gritar, sapatear, né? Um monte de modismo que há por aí. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo e sai gritando, e sai sorrindo, e sai fazendo isso, e sai fazendo aquilo, até escandalizando. Não, o Espírito Santo foi dado em primeiro lugar, com o objetivo de você ser uma testemunha de Jesus. Você pode ler que quando em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aqueles discípulos que haviam fugido quando Jesus foi preso, e até negado Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele pregou uma palavra, e aquela palavra, 3 almas se converteram naquele dia. A igreja começou poderosa, sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da igreja, acabou a igreja. É por isso que eu achei fantástico, quando Deus colocou no coração dos nossos pastores aqui, essa série de mensagens. Eu amei. O Espírito Santo é o agente da igreja. O Espírito Santo é o combustível da igreja. O Espírito Santo é o nosso combustível. Ele é a nossa força. É Ele que te trouxe até aqui, meu irmão. Você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de cristão. É o Espírito Santo que te mantém até aqui. Aleluia! É Ele. É Ele que te ajuda a enfrentar cada luta. Cada leão que você enfrenta. É o Espírito Santo, o poder de Deus. É Ele, querido. Agora o Espírito Santo foi dado para a gente ser testemunha. Diga testemunha. Olha para a pessoa do lado e diga testemunha. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, primeira coisa que ela faz, e ela tem, e essa vontade ela carrega, é de ganhar almas. Diga ganhar almas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem por objetivo, número 1, ganhar almas. Olha para a pessoa do lado e diga ganhar almas. Posso fazer uma pergunta para você com todo amor, todo carinho? Sim ou não? Sim. Quem você ganhou para Jesus esse ano? Nós estamos chegando ao final do ano. Quem você trouxe para a igreja? Quem você levou no GC? É uma pergunta que o Espírito Santo te faz. Será que nós estamos comprometidos a ser uma testemunha, igreja? Você já pensou se cada um de nós aqui nessa noite conseguir trazer uma pessoa domingo que vem na igreja, vai faltar lugar. Passou o ano todo e você falou de Jesus para quem? Então quem entende que ser cheio do Espírito Santo é isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ideia de uma pessoa cheia do Espírito Santo é diferente do que nós estamos entendendo por aí fora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que levanta a mão, que pula, que ora. Não, isso também é importante e faz parte. São manifestações do Espírito Santo, mas o objetivo principal é eu trazer vidas para Jesus, trazer vidas para Jesus, trazer vidas para Jesus. Até porque, irmãos, Jesus está voltando e nós precisamos, trabalhar enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Jesus, Ele quer encher a gente com o Espírito Santo. Quantas vezes você já viu alguém dizer, eu sou cheio do Espírito Santo? Qual é a ideia de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Esse copo aqui, está cheio de água? Tá ou não está? Por que você acha que ele não está cheio de água? O que faz você entender que esse copo não está cheio? Porque tem espaço para colocar mais água. Então, a primeira ideia de uma pessoa cheia do Espírito Santo, pega aí,
É que se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho espaço para as outras coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem espaço para mentira. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem espaço para passar os outros para trás, para enganar, para ser corrupta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, ela não tem espaço para aquilo que não é de Deus. Aí a pessoa, não, eu sou cheia do Espírito Santo faz anos, mas está lá mentindo, roubando, trapaceando, sendo corrupto, enganando, né? Diga, Deus me livre. Ser cheio do Espírito Santo é não ter espaço para coisas que não é de Deus. Quem está conseguindo entender? Sim ou não? Então a pessoa diz, eu sou cheio do Espírito Santo, até em línguas eu falo. Querido, eu sou um pouco crítico com isso. Eu observo, eu tenho um espírito de discernimento, eu tenho o Espírito Santo. Nem tudo é obra do Espírito Santo na vida de algumas pessoas. Não se deixe enganar. Às vezes é emocionalismo, é carnalismo, é coisa da carne, da emoção. Eu lembro-me numa cidade em que eu fui pastor, lá no Rio Grande do Sul. Tinha uma senhora na igreja, que todo culto, ela levantava a voz bem alto, chamando a atenção e falando uma língua estranha. Porque só mexer a língua numa voz alta, não significa que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Eu posso fazer isso agora aqui. Mexer a língua. Isso não foi o Espírito Santo. Isso foi uma imitação. E essa senhora, ela ficava no culto e falava mais alto que todo mundo, chamava atenção. E um dia, eu estava pregando a palavra e ela... E ninguém conseguia prestar atenção na palavra. Eu pedi para o irmão, vá lá, pede para aquela senhora, por gentileza, parar. Aí ele falou, ai pastor, mas ela está cheia do Espírito Santo. Eu digo, não querido, não é o Espírito Santo, vai lá. Ai pastor, eu não vou. Tudo bem, passou um tempo, a filha dessa senhora me ligou e disse, pastor, o senhor pode fazer uma visita aqui em casa? Minha mãe não está bem. Ela está assim, eu digo, estou indo aí. Aí eu pensei comigo, é hoje que o diabo vai ser envergonhado. Liguei para aquele irmãozinho e digo, irmão, estou passando na tua casa para te pegar, nós vamos fazer uma visita junto e você vai ter um discipulado comigo. Eu vou te ensinar a discernir os espíritos. E ele foi comigo. Quando nós chegamos na casa dessa senhora, quando a filha dela abriu a porta, e ela estava na sala da casa dela manifestada em demônios. Quando ela me olhou, ela começou, eu tenho o Espírito Santo. Eu levantei a minha mão, repreendi em nome de Jesus, ela caiu endemoniada. Não era Espírito Santo. Era um espírito lírico. Não era o Espírito Santo. Ele teve um discipulado, ele aprendeu. Nós temos que pedir, o Espírito Santo nos dá discernimentos de espírito. Porque a primeira evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é testemunhar. Não é ser um 007, diga 007. Olha para a pessoa do lado e diga, você não é um 007, né? Um espião, aonde ninguém sabe que você é crente, é cristão, que fica com vergonha de Jesus. Não, pelo contrário, você é uma testemunha, você fala que você é crente mesmo. Ah, tu dá dízimo lá na igreja? Dou, dinheiro é meu, não é teu. Né? A pessoa gasta dinheiro com bebida, com droga, com cigarro, ainda quer mandar no nosso dinheiro. Meu irmão, você acha, pensa comigo, tem gente que está 30, 40, 50 anos dentro da igreja dizimando. Você acha que uma pessoa vai ficar tanto tempo dentro de uma igreja dizimando, se ela não visse resultado na sua vida? Ninguém é bobo. É a lei da semeadura, quem obedece colhe. É simples, né?
A primeira evidência é testemunhar, é mostrar que você é crente mesmo. É não ter vergonha. Eu sou crente, eu sou aleluia, eu dou glória mesmo. Jesus vai voltar. Olha para a pessoa do lado e diga, seja uma testemunha de Jesus. Segunda coisa, segunda evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36. Vamos abrir lá? Tem alguém aí ou não? Dá um sorriso para esse irmão do lado aí. Diga para ele, irmão, que benção que você está aqui. É tão bom te ver na casa de Deus. Diga, hoje Jesus te pegou, né? Diga, hoje Jesus te pegou. Diga, ô glória. Meu irmão, essa série do Espírito Santo vai ser demais. Está só começando. Deus vai falar muito com a gente aqui. Oh, aleluia. Ezequiel 36. Quem está aí? Oh, glória. Ezequiel 36, versículo 27. Versículo? Diz assim, porém, colocarei dentro de vocês o meu espírito. É uma promessa. Deus fez, através do profeta Ezequiel, ao reino de Judá, Jerusalém, ao povo lá na época e para nós também. Se cumpriu no Pentecostes, Atos capítulo 2. Colocarei dentro de vós o meu espírito, né? E farei com que vocês pulem, gritem, dê risada. Hã? Não. Ele diz, farei. Vou levar vocês. Depois que eu colocar meu espírito dentro de vocês, levarei vocês a andarem nos meus estatutos. Está aqui, está na Bíblia. Aguardarem e observarem os meus juízos. Para que Deus nos deu o Espírito Santo, igreja? Para nos ajudar a andar na vontade de Deus. Entenda isso, igreja. O Espírito Santo te foi dado. Escute isso, olhe para mim aqui. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para você receber um novo estilo de vida. O Senhor colocou o Espírito dele dentro de você para você receber um novo estilo de vida. O teu andar é diferente. O teu agir é diferente. O teu pensar é diferente. O teu proceder é diferente. Você é uma pessoa agora preocupada em dar frutos. Diga frutos. Vamos para Gálatas, capítulo 5. Paulo fala à igreja de Gálatas, Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem está aí? Aleluia! Jesus é bom. 5,16. Digo, porém, o seguinte, ensino o seguinte, diz Paulo. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha aí. Olha para que o Espírito Santo foi nos dado. Para a gente conseguir vencer a carne. Por quê? Gálatas 5,17 agora. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O Espírito Santo foi nos dado para ser o nosso guia, para nos guiar, nos dirigir, nos conduzir, tomar as decisões certas, as atitudes certas, agradar a Deus. É simples. Se não é de Deus, não é do Espírito. Vamos para o versículo de número 25, do capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar. Se vivemos, ou seja, se o Espírito Santo está vivendo em nós, nós vamos andar. Andar é uma ação.
A nossa ação a partir do momento que o Espírito Santo vive em nós é andar na vontade do Espírito. É uma ação, eu vou andar, quer dizer, eu vou falar, proceder, agir como o Espírito Santo quer. Não mais como eu quero, como o Espírito Santo quer. Diga andar em Espírito. Fala andar em Espírito. O que é preciso para que eu e você venhamos andar no Espírito? Vamos para Efésios capítulo 4. Depois de Gálatas, você vai ver Efésios capítulo 4. Ainda o apóstolo Paulo falando, só que agora outra igreja, a igreja de Éfeso. Aquela mesma igreja de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 22. Ele diz assim: quanto à maneira antiga, diga antiga, de viver. Qual era a maneira antiga, antes do batismo? A velha criatura. Quem lembra do batismo aí? Dá um glória aí, o dia do seu batismo. Ô glória! Você sabia que a velha criatura morreu lá? Sabe o que é fantástico no batismo? É que o Senhor pega todos os nossos pecados, joga no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Você sabe que o Senhor não fica te cobrando por aquilo que você fez, você já se batizou? Então, se Deus não fica se lembrando, por que você fica se lembrando? Se Deus não fica lembrando, por que você fica lembrando os outros? Ah, mas lembra o que tu era, lembra o que tu fez. Você foi, você não é mais. Hoje você tem um novo estilo de vida. O estilo de vida cheio do Espírito Santo. Ou seja, cheio de poder. Para andar de acordo com a vontade de Deus. Não tem essa história de eu não consigo. Você tem poder para fazer a diferença. Você vai conseguir. Ah, mas é difícil. Vai ser fácil. Você tem o poder dentro de você. Você vai ter condições de vencer essa crise. Você vai ter condições de vencer esse vício, esse pecado. É só você querer. Ele já deu poder para isso. Ele é o Deus do impossível, igreja. A Bíblia diz, acaso alguma coisa é impossível para Deus? Não, nada. Mas se a pessoa não quer, nem Deus pode agir. Se a pessoa não quer, nem Deus pode se manifestar na vida dela. Agora, quando você vem diante do altar e você diz, eu quero, Senhor, me ajuda, enche-me com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar e você vai vencer. Quanto à maneira antiga de viver, no 22, vocês foram ensinados, primeira coisa para a gente andar no Espírito, vocês foram ensinados, instruídos a deixar de lado a velha natureza. Diga, deixar de lado. Deixar de lado, querido. Você tem que colocar isso no teu coração. Eu não sou mais quem eu era. Jesus me mudou. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Paulo disse, vivo não mais eu. A vida que eu vivo na carne, vivo para o Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Deixar de lado a velha natureza, a velha criatura. Aquilo que você era, que todos os dias se levanta para querer voltar. Levanta ou não levanta? Tem dia que a gente acorda, parece que a velha criatura levantou. Não é a gente, é a velha criatura. Isso é todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer para minha velha criatura, fica aí, você não pertence mais a esse lugar. Eu tenho que lutar comigo todos os dias. Você tem que lutar com você todos os dias. Todos os dias você precisa dizer, velha criatura, esse lugar não te pertence mais. Esse lugar agora é o trono do Espírito Santo, do Rei Jesus. Não é mais a velha criatura que reina, quem reina é Jesus. É Ele que tomou o trono na nossa vida. No mesmo livro Lucas, que a gente leu lá, em Lucas capítulo 9, 23, diz que aquele que quiser seguir Jesus, deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo, dia após dia. Todos os dias você tem que negar o teu eu. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É a velha criatura querer vir e você dizer, não, não vai ficar aqui. Eu luto com isso também.
com o meu temperamento, com as minhas deficiências, que eu tenho que chegar e dizer, não, esse lugar é do Espírito Santo. Eu não vou fazer isso, não. Lute. Lute. Olha para essa pessoa do seu lado e diga, luta, querido. Luta contra a velha criatura. Tem alguém aí? Dia após dia. Renúncia. Ainda no capítulo 4, versículo, agora 23, Paulo diz assim: ensinei vocês também a deixar, ou perdão, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Coloca a mão assim na tua cabeça e diga, no entendimento. Fica com a mãozinha na cabeça, por favor. Ora pelo teu entendimento. Ora. Diga, Deus, me ajuda a ter entendimento das coisas do Senhor. Diga, Senhor, me ajuda a vencer a minha velha criatura aqui, na minha mente. Senhor, abençoa as nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Pai, eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, diga, Pai, eu tenho a mente de Cristo. Vamos aplaudir a Jesus? Você tem a mente de Cristo. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso? Se deixem, olha a colocação, se deixe ensinar no entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pare de ser aquela pessoa que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Diga nessa noite, Espírito Santo, fala comigo, pode me mudar. Eu vou abrir a minha mente para Deus colocar a vontade dEle em mim. Aleluia! Permita que o Senhor trabalhe na sua mente. O que eu ganho com isso? A continuação do versículo 2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Querido, é aqui que precisa mudar. Tirar o entendimento velho, colocar o entendimento novo de Deus. Por último, número 3. No versículo 23 ainda. E se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês. Versículo 24. E a vos revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Número 3, eu preciso abraçar com fé esse novo estilo de vida que Deus está me oferecendo, a nova natureza. Você precisa todos os dias dizer, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Você sabe uma coisa que eu tenho praticado? Que toda vez que a carne quer falar alguma coisa, quer me dirigir a alguma coisa errada, eu digo para mim mesmo, aqui dentro mora o Espírito Santo. E eu paro, eu penso e digo, eu não posso fazer isso, porque aqui dentro está o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo mora em você, então você tem que abraçar esse novo estilo de vida. Você precisa entender, hoje você é diferente, você é cristão, você é de Deus, você é crente. Diga comigo, crente pensa como crente. Cristão pensa como cristão. A palavra cristão significa andar nos passos de Jesus, um pequeno Cristo, ou portador do caráter de Cristo. Não é compatível dizer que sou cheio do Espírito Santo e andar ao contrário do que Jesus andava. No entendimento, até no nosso entendimento o Espírito Santo quer agir. Queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
e abraçar esse novo estilo de vida. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude. E que Ele enche a tua vida de tal maneira que você saia dessa igreja hoje aqui, cheio do Espírito Santo. Você vai ser enviado. Depois que você sair daqui, você está sendo enviado. Tua casa vai ser teu campo missionário. Teu trabalho vai ser teu campo missionário. Tua escola vai ser teu campo missionário. Teu marido é teu campo missionário. Tua esposa é teu campo missionário. Teus filhos é o teu campo missionário. Seja uma testemunha de Jesus. E no culto, desfrute do Espírito Santo. Ele batiza, Ele enche, Ele te dá poder para falar em línguas, Ele te dá poder para curar, profetizar, falar línguas estranhas. Aí são os frutos e as manifestações do Espírito Santo, que ao decorrer da série nós vamos falar. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Vamos aplaudir a Jesus?